Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, certo? Agora eu vou iniciar toda a parte de geometria plana, lá do início, começando por conceitos primitivos da geometria plana e em seguida segmentos de reta, beleza? Pessoal, conceitos primitivos são três, só que eu só vou especificar em nossa aula dois, tá bom? Apenas dois, beleza? E esses dois, pessoal, são justamente quem eu vou mencionar, que é o ponto e a reta, certo? Então vou colocar aqui o ponto e a reta. Primeiro ponto. Pessoal, o ponto, acredito que todos vocês já sabem. Ponto não existe uma definição, mas pontos nós podemos representar apenas por letras o que? Maiúscula. Então vou colocar aqui, ó, ponto A, certo? Eu tenho um ponto B, certo? Eu tenho também um ponto C. Então um ponto, nós podemos apenas representá-los com letras maiúsculas e ele serve até para delimitar limites, certo? Aí, pessoal, em seguida nós vamos para as retas, beleza? Nós vamos para retas. Pessoal, retas é um conjunto de infinitos pontos. Beleza? Existem vários conceitos, um dos mais usados é esse conjunto, é um conjunto de infinitos pontos. Então imagine aqui o seguinte, ó, eu vou colocar aqui uma reta, certo? Eu tenho aqui uma reta, beleza, gente? Eu tenho uma reta aqui, certo? E essa reta eu posso especificar que ela está passando pelo ponto A e pelo ponto B. Eu vou até diminuir aqui um pouco, que ficou muito grande, tá bom? Vou até diminuir um pouquinho aqui, que ficou muito grande. Então, ó, eu tenho aqui essa reta, certo? E essa reta, pessoal, ela está passando pelo ponto A e pelo ponto B, beleza? Então, está passando, ó, pelo ponto A e passando também pelo ponto B. Como eu posso representar ela? Eu posso representar ela da seguinte maneira, ó. Setinha para a direita e setinha para a esquerda, certo? Então basta eu colocar setinha para a direita e setinha para a esquerda. Isso aí, pessoal, já me caracteriza o quê? Já me caracteriza uma reta, certo? Aí, pessoal, eu posso também fazer o seguinte, ó. Eu posso traçar um uma reta aqui agora, certo? Cortar um ponto bem aqui, ó, pegar como se eu estivesse pegando uma tesoura, cortasse bem aqui, e agora ele vai começar no ponto A, vai passar pelo ponto B, certo? E segue em frente. Nesse caso, ele vai ser representado só com uma setinha para um lado. Sendo assim, ele vai pegar que nome? Sendo assim, ele vai ser uma semi-reta, exatamente. Agora, pessoal, imagine agora que eu vou cortar no ponto A e também no ponto B. Ah, professor. Então aqui, ó, ele vai começar no ponto A, mas também ele vai terminar no ponto B. Ah, ele não tem seta. Nesse caso, nós apenas representamos da seguinte maneira, só com traço em cima. Beleza, professor? E agora? Ele recebe, que nome ele vai receber? Agora ele vai ser um segmento de reta. Perfeito, pessoal? Segmento de reta. Daí, pessoal, a gente pode também trabalhar o seguinte, presta bem atenção. Vamos imaginar agora que eu irei fazer a seguinte maneira. Eu vou pegar agora, ó, eu vou traçar bem aqui uma reta, certo? Eu vou traçar aqui uma reta e eu, pessoal, vou demarcar aqui, ó, ponto A, certo? Ponto A, bem aqui ponto B, certo? Bem aqui o ponto C e bem aqui eu tenho um ponto D, certo? Se vocês notarem, pessoal, eu tenho uma lógica de segmentos aqui bem interessante, ó. Eu tenho um segmento AB, certo? Quando termino o segmento AB, eu vou para o BC, certo? Quando termino o segmento BC, eu vou para o segmento CD. Bem aí, pessoal, seguir uma ordem. Você sabe que ordem seria essa? Segmentos consecutivos é o que nós vamos trabalhar com isso, certo? Seria
essa sequência de segmentos, beleza, pessoal? Agora, gente, vamos imaginar agora que nós tenhamos isso aqui, ó. Nós tenhamos isso aqui, certo? E bem aqui, pessoal, eu vou colocar um ponto A, certo? Bem aqui eu vou colocar um ponto B, certo? E bem aqui, ó, vamos supor que aqui seja o meio, certo? Ponto P. E esse ponto P ele tem como finalidade dividir o segmento AB em duas partes iguais, certo? Significa que esse ponto P ele vai receber um pequeno apelido, certo? Um pequeno nomezinho muito simples e bem lógico, que é ponto médio, certo, pessoal? Ponto médio. Então, toda vez quando você tem um ponto em que ele divide um segmento ao meio em duas partes iguais, significa que você tem um ponto médio, certo? Ponto médio. Vamos agora, pessoal, para outra parte da teoria, mais especificamente continuando com os segmentos de reta, tá bom? Pessoal, agora eu vou trabalhar de uma maneira diferente, que seria nós fazermos assim, ó. Vamos imaginar que eu tenha uma reta, certo? Eu vou colocar aqui uma reta. Vou colocar aqui uma reta aqui na cor verde, tá bom? Vou colocar aqui uma reta na cor verde, certo? Eu tenho uma reta aqui na cor verde. E olha o que acontece com ela, pessoal. Essa reta, só lembrando que eu esqueci de falar, que todas as nossas retas, elas têm que ser representadas não por letras maiúsculas, mas sim letras minúsculas, tá bom? Então essa reta aqui, eu vou chamar ela de reta R, certo? E essa reta R, eu vou traçar uma outra reta por cima dela, certo? Colocar bem aqui, ó, uma outra reta, ó, coloquei por cima da outra. Sendo assim, essa outra reta que eu coloquei uma em cima da outra, certo? Eu vou chamar ela de reta T. Só lembrando que retas, elas são o que, pessoal? Elas são representadas por letras minúsculas, tá bom? Então, professor, agora tem um esquema aí. Tem uma reta em cima da outra. Significa que elas são o quê? Nós a chamamos de retas coincidentes, beleza, pessoal? Retas coincidentes. Agora, uma que você já sabe bastante, certo? Vamos imaginar aqui que eu tenha duas retas também, ó. Uma aqui e outra aqui, certo? Duas retas. Essa aqui eu tenho certeza que você sabe, não sabe? Sabe, eu tenho certeza que você sabe. Duas retas aqui, ó, certo? Elas não se triscam uma na outra de maneira alguma. Então, eu tenho aqui a reta R e eu tenho aqui a reta S. E elas jamais vão triscar uma na outra. Nós vamos apelidar elas de quê, galera? Você sabe, né? Retas paralelas, exatamente, são retas paralelas, certo, pessoal? Agora, galera, eu vou colocar aqui dois segmentos também, certo? Só que esses dois segmentos, eu vou colocar o seguinte, ó. É um segmento assim e o outro segmento assim, ó. Certo? Se você notar, certo? Eu tenho aqui, aliás, duas retas. E agora, pessoal, eles estão tendo um ponto em comum, que eu vou chamar esse ponto de ponto P. Só que eles formam ângulos, apesar de a gente não ter estudado ângulos ainda, né? Que é o próximo vídeo, ângulos que são diferentes um do outro, certo? Não são ângulos com igual a 90 graus, certo? Mas eles têm um ponto em comum. E tudo que é ponto em comum também recebe um apelido, que nós chamamos, nesse caso, de retas concorrentes, certo, pessoal? Retas concorrentes. Só que nesse caso especificamente, além de ser retas concorrentes, elas também são retas concorrentes oblíquas, certo, pessoal? Porque formam ângulos que não são iguais a 90 graus, certo? Agora, pessoal, olha esse tipo de reta concorrente aqui agora que eu vou fazer, ó. Eu tenho esse tipo de reta concorrente aqui, ó, que também tem um ponto em comum, certo?
também tem um ponto em comum, ó, trisca bem aqui no ponto P, só que agora forma quatro ângulos de 90 graus, certo, pessoal? Se forma quatro ângulos de 90 graus, elas também são retas concorrentes, mas elas recebem um apelido específico, que são retas concorrentes perpendiculares, beleza, pessoal? Então não esqueçam esses tipos essas teorias, pessoal, de segmentos de retas, que elas são muito importantes, certo? Vai ter na próxima playlist que eu vou fazer, pessoal, vai ser só com exercícios desse tipo de conteúdos, beleza? Então, pessoal, segue a gente, dá um like, certo? E aguarde o próximo vídeo que já vai ser sobre ângulos, beleza? Um abraço para vocês.